vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a esse programa que é feito com todo carinho, especialmente para você e para toda a sua família. O grande segredo das vitórias de Davi estava na sua postura de obediência a Deus e de busca por conhecer a sua vontade para ele. E também para todo o povo de Israel, é claro. Em tudo, Davi consultava ao Senhor e foi considerado por Deus como homem segundo o seu coração. Dentre as diferenças entre Davi e Saul, por exemplo, estava a forma como cada um considerou o maior símbolo da presença de Deus no meio de Israel, a Arca da Aliança. Saul a desprezou, mas Davi a valorizou. E falando sobre a Arca da Aliança, que traz o tipo profético da presença da Trindade na vida do homem e no meio da igreja, lemos na palavra 2 situações diferentes e com resultados distintos naquele período e como a maneira de lidar com a arca pode trazer bênção ou até maldição para o homem. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre as grandes conquistas de Davi e sobre o que aconteceu com 2 personagens diferentes, Obed-Edom e Uzá. Logo após, no quadro Organização e Método, a doutora Fernanda Becali, que tem abordado a importância dos sentimentos na formação do caráter humano, vai discorrer sobre a autoestima. No quadro Perfeito Louvor, a tia Laís Filgueiras vai ensinar o louvor Ó Pastor de Israel, agora para a flauta doce. E na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Carla Figueiredo, dentro do tema As Vitórias de Davi, vai falar sobre o segredo da vitória de Davi sobre Golias. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E agora a gente começa o quadro Lições do Manaim. E você já sabe, neste quadro, a gente trata dos assuntos da Escola Bíblica Dominical. A gente volta aqui a abordar aqueles assuntos que foram tratados na última EBD da Igreja Cristã Maranata e a gente bate um papo, conversa aqui um pouco sobre alguns daqueles temas que foram abordados. E mais uma vez eu recebo para tratarmos dos assuntos aqui os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza. Daniel, Sérgio, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor Josias, Daniel e a todos que estão conosco. Muito bem, agora a gente vai trazer para você aqui algumas participações que foram enviadas para nós. E a gente sempre lembra que em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, aqui no quadro Lições do Manaim, que você também pode participar e nós lemos
todas as participações são enviadas. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Seu aparelho vai ser redirecionado para o WhatsApp e ali você vai mandar uma mensagem para nós falando da importância desse programa para a sua vida, para a sua família, o quanto você aprende, o quanto você cresce espiritualmente com aquilo que é abordado aqui. E nós vamos trazer aqui 2 mensagens que foram enviadas na forma de texto e também 2 vídeos. Um deles é muito interessante, você vai saber daqui a pouquinho. Mas vamos ler primeiro as mensagens. A primeira que nós vamos ler foi enviada por Jairo Silva Cardoso. Ele é de Marabá, no Pará. Ele diz o seguinte: o programa é mais um recurso de valor desta obra. Os estudos doutrinários nos levam a alcançar muito mais os mistérios de Deus. É o que escreveu Jairo Silva Cardoso, é lá do Pará, da cidade de Marabá. Também Itamar Ferreira de Oliveira, ele é de Salvador, Bahia. Itamar escreve o seguinte: no programa os assuntos são abordados de forma clara, objetiva e com responsabilidade bíblica. Muito bom. É o que escreveu Itamar Ferreira, irmão Itamar, querido companheiro ali de Salvador, no estado da Bahia. E agora a gente vai passar 2 vídeos que foram enviados, da mesma maneira, apontando a câmera do seu celular para o QR Code, o WhatsApp, você grava um vídeo e manda para este número do WhatsApp. O primeiro vídeo que você vai assistir foi enviado pela nossa irmã Yara, é uma jovem da Igreja Cristã Maranata Central do bairro Pampulha, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o segundo vídeo é um casal de idosos, né, que gravaram para nós. Nós, de antemão, queremos agradecer ao irmão Jorge Carvalho e também a esposa dele, que também fala no vídeo. Eles são de Caratinga, no estado de Minas Gerais. Assista os vídeos agora. Paz do Senhor Jesus, meu nome é Yara, sou da Igreja Central da Pampulha, em Belo Horizonte. Venho falar hoje um pouco da importância do programa Anunciando o Evangelho Eterno em nossas vidas. O programa tem sido muito importante para o nosso crescimento espiritual, pois tem nos trazido um aprofundamento no entendimento dos mistérios da Palavra do Senhor. E como jovens, tem nos dado ousadia para podermos anunciar o Evangelho, porque através das revelações das doutrinas do Senhor, nós temos tido mais segurança para podermos anunciar do amor do Senhor pelas nossas vidas, anunciar daquilo que temos vivido e ouvido. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Sérgio. Deus deu um dom a vocês muito bom, viu? Eu sou o Jovem Carvalho da Silva, aqui de Caratinga, da Igreja Maranata. Nós acessamos o programa Evangelho toda sexta-feira. E dá um abraço ao pastor Daniel e ao pastor José, viu? Pronto. A paz do Senhor. Pastor Sérgio, temos assistido o Evangelho Eterno, temos recebido uma bênção muito grande, tem servido para a nossa edificação. Somos gratos a Deus por este meio tão grande que o Senhor nos deu, e poder ouvir a palavra do Senhor. A paz do Senhor, um abraço ao pastor Daniel, pastor Josia e ao Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero reiterar aqui o agradecimento ao Jairo, a Itamar e também a Yara e ao nosso esse querido casal, o nosso irmão Jorge e a sua esposa. Que Deus abençoe vocês. Uma alegria ter a participação de vocês aqui no Lições do Manaim e dentro deste programa Anunciando o Evangelho Eterno. Agora a gente vai para o tema, que é o nosso tema de conversa, né, de estudo hoje aqui, e nós começamos com Davi e as suas conquistas. É interessante que a gente vem vendo uma sequência na Escola Bíblica Dominical, né? Nós vimos o governo de Saul, o governo de Davi, a diferença entre um governo e outro, depois o governo de Salomão. E agora a gente vai abordar um aspecto da vida de Davi que trouxe um resultado muito grande na sua vida, sob o ponto de vista profético. Davi foi um grande rei, e um rei que trouxe no contexto do seu reinado a bênção de grandes vitórias, né? Houve ali a consolidação do reino de Israel. O que é que vocês podem falar acerca disso, do ponto de vista histórico, e, claro, a aplicação profética para nós? Na verdade, Davi, quando você fala de conquistas de Davi, ele já, desde o momento que ele foi ungido, escolhido para ser rei,
ele começou a travar batalhas. É. E foram lutas e lutas, e Deus foi a seu tempo dando as vitórias na mão dele. Desde a guerra contra o gigante, Golias, as perseguições empreendidas pelo rei Saul. Ou até antes, né? Quando ele enfrentou o leão, enfrentou o urso, que serviram de testemunho no momento de Golias. Antes de ser ungido, hein? Antes de ser ungido. Até no processo da sua unção, porque ele tinha sido esquecido. O profeta Samuel, olha o irmão mais vistoso, deve ser esse. E o Senhor diz, não olha a aparência, até que o mais novo foi chamado. E depois teve todas essas batalhas, e em todas elas, Daniel, nós vemos um ensino não somente para Israel, para o povo daquela época, mas, acima de tudo, um ensino ao longo dos séculos, ou seja, um ensino profético. Na verdade, o reinado, né, de Davi foi um reinado assim, de grandes conquistas, não é? A Bíblia, toda ela, tem o seu aspecto profético, não é? Nós poderíamos, por exemplo, citar a conquista, por exemplo, de Jerusalém, né? Há um texto que podemos abordar e falar Davi, um pouco sobre isso. Uma das características do governo de Davi foi isso, nós já tratamos, inclusive, isso aqui nas edições anteriores, que foi exatamente a conquista de Jerusalém, né? O fato de Davi levar o reino, a sede do reino para Jerusalém, isso era profético. Deixa eu te interromper, quando a gente volta lá no passado, ou seja, bem antes de Davi, nós vemos, já dando um salto para trás, para a época de Josué, que foi a conquista da terra prometida, Josué que sucedeu Moisés, Jerusalém estava ali no meio de Canaã, mas ela não foi conquistada. Nós vemos uma passagem lá no livro de Juízes, que houve uma batalha, de certa forma houve uma invasão dos hebreus em Jerusalém, mas o povo inimigo que estava lá não foi expulso, então Jerusalém continuou... Que era chamado Jebus. Exatamente, os Jebuseus. A banda dos Jebuseus. Agora, Davi, ele sabia de uma coisa: eu tenho que conquistar Jerusalém. Tem um fato que chama a atenção, que quando ele venceu o gigante Golias, que foi decapitado, a cabeça cortada, ele levou a cabeça para onde? Para Jerusalém. Para Jerusalém. Ele ainda não era o rei. Não tinha... Ficou pouco mais de 7 anos com a capital do reino, depois da posse, só em Hebrom. Só em Hebrom e depois e aí ele guerreou e conquistou Jerusalém, que tem todo esse aspecto profético do Senhor Jesus e a sua igreja rumo à terra prometida. Jerusalém é o lugar a ser conquistado. Apocalipse 3,12, Daniel, você falou, você mencionou, é o que traz profeticamente esse resultado na vida da igreja. A palavra diz assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escrevereis sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também do meu povo, o meu novo nome. Então, esse texto fala da aplicação profética, né, da conquista de Jerusalém. Mas houve outra conquista marcante no governo de Davi, que foi a conquista contra os filisteus, ou sobre os filisteus, né? Ele venceu os filisteus. E há uma aplicação profética que eu vou ler aqui para vocês comentarem, que está na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, essa vitória de Davi sobre os filisteus, ela também tem essa aplicação desse texto aqui para nós hoje? Exatamente, porque Paulo, né, é muito enfático para mostrar a respeito das lutas que o crente fiel tem, não é? Davi teve as suas lutas, suas vitórias e conquistas, todas elas proféticas. E hoje, quando a igreja também, que vai morar na Nova Jerusalém, antes
dessa conquista, entre aspas, né? Ela também passa pelas suas lutas, suas provas, não é? Só que são as lutas, como Paulo diz ali, lutas não é contra a carne e o sangue, mas são lutas no âmbito espiritual, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. E para isto, a igreja tem os recursos da Glória a graça, Deus. as armas espirituais para vencer as suas lutas. E é Glória a Deus. importante, dentro do que você disse, Daniel, lembrar que Davi, quando lutava contra os filisteus, a luta acabou. E essa luta aqui, ela é diária. Exatamente. É dentro do processo da salvação. Só vai terminar quando Jesus voltar. Exatamente. Os filisteus ali, no caso, profeticamente, apontam para a carne, né? Para as opressões, para aquilo que é as hostes espirituais da maldade. Nós vemos então que a conquista de Jerusalém, e o texto que nós lemos, ele começa apontando para aquele que vencer, né, como resultado da vitória, a conquista de Jerusalém. Para você conquistar, você tem que lutar, né? Para que tenha vitória, tem que ter a luta primeiro. E nós estamos aprendendo aqui que a luta do crente para a conquista de Jerusalém não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais, né, da maldade, tudo aquilo Amém. que vem para tentar se interpor entre o crente, o servo de Deus, e a bênção maior da vitória final, que é a Nova Jerusalém. A oposição à fé, né? A oposição à fé que tem que ser Posição à vencida. fé. Exatamente. Bom, tem um elemento que tem uma importância especial no governo de Davi, no governo de Salomão, e que foi desprezado por Saul. E é um elemento que tem ele tem um valor para Israel, e tinha um valor para Israel naquele momento muito grande, que era a arca da aliança, a arca do concerto do Senhor, a arca que foi fruto da revelação que o Senhor deu a Moisés, ali no deserto, na instituição do tabernáculo. O que a gente pode, porque aliás, e aí eu volto aqui, a gente sempre aborda, é interessante como o Espírito Santo de Deus faz as coisas, né? Nós já tratamos, e no momento em que vocês dois apresentavam esse quadro, de maneira bastante intensa, detalhada sobre todos os elementos do tabernáculo, dentre eles a arca da aliança, a arca do concerto do Senhor. Qual o significado, vamos resgatar isso para quem está nos assistindo agora, qual o significado dessa arca, dos seus elementos que estavam dentro dela, como uma aplicação profética para nós, para demonstrar a importância disso no meio da igreja hoje? No aspecto histórico, para o povo de Israel, a arca era a presença de Deus. Deus falava sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Então, ter a arca significava ter a presença de Deus. Essa é a parte histórica. Acho que foi no programa passado que o Daniel até lembrou que a arca ficava no tabernáculo e as 12 tribos de Israel acampadas ao redor, em volta do tabernáculo. O tabernáculo ficava no centro, né? No centro. Então, mostrando o seguinte, que o centro, tudo girava em volta, né? Tudo girava em torno da arca, em todo o tabernáculo. Porque Deus é que deve ser o centro de todas as coisas. É o centro da adoração, é o centro do louvor, é o centro da glorificação, não o homem, né? O homem tem que ficar de lado. Quem está no centro de tudo é o Deus Todo-Poderoso. E os 3 elementos que ficavam no interior da arca... É outro aspecto profundo, né? E confirmam exatamente o que você acabou de dizer, porque a arca tinha dentro dela as tábuas da lei, que Moisés recebera lá atrás, com aquelas 10 ordenanças. Tinha o maná, que foi o alimento que sustentou o povo no deserto durante 40 anos. E também o cajado, ou a vara de Arão, que floresceu lá no deserto. Então, esses elementos trazem para nós hoje, eu vou só fazer um comentário inicial, Daniel prossegue, uma aplicação extraordinária, porque as tábuas falando da doutrina, do Pai, o maná, Jesus como o pão vivo que desceu do céu, a vara do Arão, a direção segura do Espírito Santo. E 3 aspectos, né, que
também foram abordados já na escola bíblica, com relação à arca e com relação a esses 3 elementos, o cajado, o maná e as tábuas da lei, que fala do temor, mistério e glória. O temor relacionado à figura do Espírito Santo, a glória relacionado ao Filho, o Senhor Jesus, e os mistérios relacionados a Deus Pai. É algo assim muito profundo, né? Então, eu creio que nós podemos afirmar que a arca, quando Saul desprezou, Davi entendeu, eu não posso deixar a arca fora da nossa cidade. Nós não podemos deixar de ter a arca conosco. Era como se deixasse Deus de lado, né? Deus de lado. E nós podemos até dizer que a obra hoje, o crente em Jesus, vive em função da arca, não aquela caixa lindíssima, aliás, do passado, mas da Aquele arca objeto, celestial, da arca profética. A igreja vive em função, né, da operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque sem isso não há salvação, não há temor, não há mistério, não há glória, há só religiosidade. É preciso viver de maneira intensa e completa a aliança, né? A arca do concerto, a Amém. arca da aliança, é o compromisso de Deus conosco. Glória a Deus. Né? O ser humano ele pode falhar num compromisso, mas Deus não falha. Não. Ele é fiel. Ele é fiel. Que coisa maravilhosa. Glória a Muito Deus. bem. Mas Davi então traz essa arca para Jerusalém. Né? Ele tem esse objetivo e traz essa arca para Jerusalém. Eu queria que vocês comentassem alguns aspectos. Eu vou ler o texto e vocês podem fazer o comentário. O primeiro texto que nós vamos ler aqui está no segundo livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, verso 3, que diz assim: E puseram a arca de Deus em um carro novo e guiavam o carro novo. Que aspecto é esse que a gente pode chamar a atenção? Tem muita coisa para falar, né, Daniel? Tudo que Deus faz é tudo novo, não é? Então, esse aspecto, puseram a arca de Deus em um carro novo, mostrando que Deus sempre tem algo novo, é um novo e vivo caminho, Amém. é uma nova vida, é uma nova esperança, é uma nova alegria, Uma nova Jerusalém. a nova Jerusalém, não é? E mostrando também que Deus sempre quer realizar e tinha para realizar uma obra nova. Uma obra que ia depender totalmente da presença dele, da direção do Espírito Santo e da salvação de Jesus. Ok? Então isso, quer dizer, isso é um dos aspectos. Nós podemos até acrescentar que a arca, falando hoje, quando o homem tem um encontro com a arca profética celestial, a vida dele nunca mais é a mesma. Não. Ele é transformado. Quem está nas Esse que tudo trevas se vem fez para a novo. luz. Tudo se fez É isso novo. que tudo se fez novo, é um carro novo. Você está submerso no pecado, você é perdoado, vem para a presença de Deus. Acorrentado, aprisionado, Ele te liberta. Você está caminhando ou vivendo para ou a caminho de uma vida eterna sem Deus. Agora não, é tudo novo. Você está indo para uma vida eterna com Deus. Exatamente. Não existe salvação sem transformação, sem novidade de vida. Não, é regeneração e é uma vida nova todos os dias. Glória a Jesus. Muito bem. Vou ler um outro texto aqui, para vocês comentarem também no aspecto da ação de Davi de trazer a arca para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 6, verso 5, diz assim: E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. Que aspecto é esse que a gente pode abordar aqui? Deve ter sido uma festa, hein, Daniel? Eu ia falar, porque vejam a alegria de Davi, Glória a Deus. o regozijo. E dele e do povo. Pois é, entendeu? Então a presença de Deus, a bênção da salvação, ela traz uma alegria que Amém. independe de um copo, de um comprimido, de uma fumaça, De dinheiro, de dinheiro, porque é uma alegria de que saúde. é uma alegria que vem do céu. Glória a Glória a Deus. Deus. A presença de Deus na vida do homem, não é? Ela traz um regozijo que é até difícil de explicar, não é? Então,
vejam a sensibilidade, o valor que ele, né, Davi, porque ele deu exemplo primeiro, e todo Israel seguiu aquele exemplo, né? Alegraram-se, né, instrumentos, tamboris, saltérios. Foi uma festa, assim, gloriosa, né? É a festa hoje nós falamos que é a festa da salvação. Que, aliás, quando um pecador se arrepende, a palavra diz que diante dos anjos de Deus tem uma festa, né? Há uma grande alegria. Os nossos cultos são sempre festivos. Enquanto Saul não deu valor, desprezou, ignorou, não teve essa experiência, Davi foi o contrário, né? Glória a Deus. Deu valor, reconheceu o privilégio que estava nas mãos dele e se regozijou diante do Senhor pela bênção da arca. Então era, no passado, o rei com a arca e o povo e aquele grupo indo para Jerusalém. Hoje é a igreja. Hoje é a igreja. A igreja com os anjos, o rei com o rei Jesus, com a presença de Deus. É um corpo glorioso, a obra do Espírito caminhando para a Nova Jerusalém. Glória a Jesus. E a gente vê aqui o aspecto do louvor também. Maravilha. E se você juntar louvor, a arca e obediência, glória a Deus, você derruba as muralhas de Jericó. Todas. Né? Nada fica. Glória a Deus. Vamos lá. Um outro aspecto para vocês comentarem aqui, o lugar para onde a arca foi levada e o tempo que ali passou, a casa de um certo homem chamado Obed-Edom. Segundo Samuel 6,11 diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o meteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Aplicação profética. Essa vamos deixar com Daniel aqui, ó. Então, vejam que este homem, Obed-Edom, ele não era de Israel. Que coisa, hein? Interessante, porque veja o aspecto profético, né? Apontando, né, para a igreja gentílica, né, que teria oportunidade de receber esta bênção também, de dar valor, de guardar esta bênção na sua vida, né? E ele deu valor, e o resultado de tudo isso foi que o Senhor abençoou a ele e toda a sua casa. E isso não mudou. Até hoje, né, o resultado do homem que valoriza a arca, valoriza a salvação, valoriza a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a bênção do Senhor na sua vida e na sua família. E quem sabe, Daniel, neste momento há pessoas que estão conosco e que o que elas precisam realmente para até muitas soluções dentro das suas vidas e casas é a arca. Exatamente. Não o objeto físico, não é? Mas o aspecto profético. É a palavra do Pai, glória a Deus, é a salvação de Jesus e a operação do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, mas lidar com a arca, e mais uma vez aqui a gente está sempre falando a arca e trazendo para o contexto profético, né? Lidar com a arca não é uma coisa que deve ser feita de qualquer maneira. Não. Nós não estamos falando de uma ideologia humana, uma filosofia, nós não estamos falando de uma religião simplesmente, nós estamos falando de lidar com aquilo que vem de Deus. E o projeto é dele, ele estabeleceu exatamente tudo. Nós temos um caso bíblico aqui onde houve um juízo, exatamente por uma ação errada acerca da arca. Eu vou ler o texto, um texto que vai nos guiar nisso aqui, e eu peço a vocês para explicarem, né, o que aconteceu, né, contextualizarem e aplicar, ou fazer a aplicação profética. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 10, diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. O que aconteceu? Que juízo foi esse? Na verdade, a arca estava sendo transportada, e essa pessoa, esse homem, Uzá, ele colocou a mão naquilo que não era possível, permitido fazer. E quando nós olhamos hoje, a obra... Sabe o que acontece, Josias? Daniel gosta de dar esses exemplos com os outros. Pode fazer a obra de Daniel. Pode ter até algum valor, a de Josias ou de qualquer um.
E aí, cada um pode ter sua ideia, discutir, debater. Agora, obra do Espírito Santo é outra coisa. A obra do Espírito Santo vem de cima, da mente de Deus. Ele estabeleceu que está tudo a partir da sua palavra e não admite, aquilo que é do Espírito Santo não admite a intervenção humana. O homem governo colocar é dele. a mão, né, naquilo que não é dele. Né, porque o projeto de Deus é perfeito. Glória a Deus. O projeto de Deus já está estabelecido. Não precisa de emendas. Não precisa de remendos, e nem da minha ajuda, nem da sua ajuda. Ô Daniel, não precisa da nossa impressão digital. Exatamente. Amém. Não né? precisa. Não é necessário a impressão digital do homem. A impressão digital que está na minha alma, Glória a Deus. que está na sua alma, é aquela lá do Éden. Amém. Glória a Quando o Jesus. Criador pegou o barro e fez Adão. Glória a Deus. Então, a alma, queridos, observe, a alma só se satisfaz com o toque das mãos do Criador, porque Glória a nela Deus. já tem a digital, entre aspas, dele. Né? Você usou um detalhe assim, muito interessante aí, Josias. Né? A digital do homem. Digital do e a homem. digital de Deus. Que maravilha. Mas a gente tem tempo, senão a gente Se deixar, entra por não esse acaba. caminho. A Bíblia estabelece também um juízo, um limite, né, para aquele que age com relação a esse projeto de maneira inadequada. Mateus capítulo 12, verso 31 diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Juízo muito firme, né? Que está muito claro. Exatamente. Aqui está dentro de tudo que nós falamos. Você imagina, né? Hoje, infelizmente, né? Você se depara muitas vezes com essa situação. A pessoa, às vezes, está na presença de Deus, tem a experiência dos dons espirituais, foi usada em dons espirituais, e daqui a pouco a pessoa se desvia, ela perde a bênção e nega tudo aquilo. A Bíblia diz que isso é uma blasfêmia. Amém. Não há perdão para isso. Então, é muito sério esse aspecto. Muito bem. O reinado de Davi foi um reinado de vitórias, como já dissemos, um reinado de experiências, um reinado de obediência à voz do Senhor. Davi consultava ao Senhor em tudo. E eu vou ler um texto aqui para vocês comentarem um pouco sobre essa realidade do reinado de Davi, que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, verso 2, e que diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Então, que característica é essa do final do reinado de Davi, da conclusão do reinado de Davi? Ao contrário, você já vai falar do fim do reinado de Saul, Mas é o que eu ia falar. que foi para feitiçaria e já. Mas agora vamos lá. Não, que maravilha, né? Que coisa maravilhosa você vê um homem chegar ao final da sua vida. A velhice. A velhice, as suas cãs já embranquecidas, e poder dizer isso, né? Não com vaidade, mas dizer isso com humildade, como um testemunho. O Espírito do Senhor falou por mim. É uma bênção muito grande. Glória E a a Deus. sua palavra esteve em minha boca. Que privilégio, Que remete que coisa gloriosa. à experiência que o Senhor nos tem dado da palavra revelada, Exatamente. da direção do Espírito Santo. Glória a Jesus. Vamos ler mais. Segundo Samuel 23, 4, diz assim, nós estamos aqui lendo aquele cântico de Davi, naquele Isso momento em que mesmo. glorifica a Deus no final do mesmo. seu reino, e diz assim, segundo Samuel 23, 4, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Que coisa maravilhosa. Que é o único recurso que existe para o homem ser perdoado, liberto, ter sua vida transformada, é a luz. Jesus é a luz. Tudo ali é profético, né? Como a luz da manhã, né? Quem é a luz da vida? Não é? Quem é a resplandecente estrela da manhã? Glória a Jesus. É o Senhor Jesus. Quem é aquele que brotou da terra como a erva, isto é, ressuscitou, não é?
Senhor E Jesus. quem está em Jesus também vai brotar. Exatamente. Ressuscitará. Glória a Jesus. Glória a Deus. E por fim, 2 Samuel 23:5, uma parte do verso que diz assim: contudo estabeleceu comigo um concerto eterno. Através do pacto, do sangue derramado Glória na a cruz Jesus. do Calvário, foi estabelecido esse concerto eterno, né? Amém. Está profetizado isso aí. Glória a Deus. E exatamente fazendo para usar uma expressão dos nossos dias, um link, né? No momento que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, no momento que esse pacto estava sendo ali executado, o véu do templo se rasga de alto a Glória a baixo e Deus. nos dá acesso à arca. Amém. Exatamente. Glórias a Que Deus. bênção maravilhosa. Bom, Glória a Deus. o tempo é curto e, Daniel, a gente sempre pede para você trazer uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo, fazer uma aplicação daquilo que tratamos hoje aqui na vida daquele irmão que está nos assistindo. Amados, vimos, de maneira rápida, em função do tempo, vimos aspectos proféticos notáveis, especialmente em vitórias do rei Davi, através da arca e as profecias em suas últimas palavras. Porém, a vida profética, queridos, não está restrita ao que vemos na Bíblia somente. A minha vida, a sua vida, deve ser uma vida profética. Amém. Uma história de vida profética é aquela que crê, compreende e vive o projeto profético de salvação estabelecido por Deus, pela fé em Jesus. Uma história de vida profética é marcada por anunciar a salvação, obedecer a Deus de forma irrestrita, testemunhar de uma fé viva e deixar um exemplo de servos e servas fiéis a Deus. Glórias a Louvado Deus. seja o nome Amém. do Senhor. Glória a Jesus. Muito bem. Está aparecendo agora na tela, mais uma vez, um QR Code. Eu quero primeiro dizer o seguinte: esse QR Code é diferente daquele que nós mostramos no início. Porque aquele é para você falar sobre o programa, a importância do programa. Esse é para você nos ajudar a fazer a próxima edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno, a próxima edição desse quadro do qual fazemos parte e que nós estamos aqui vivendo com você, né, transmitindo para você aqui. Então esse QR Code está aí, você ao apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado para o WhatsApp, mas agora vai aparecer ali no WhatsApp uma pergunta, uma questão, uma proposta, para que você escreva, responda, participe do programa e nós vamos escolher algumas para trazer aqui na próxima edição, na próxima semana. Vamos ler agora duas delas que foram enviadas para nós. Esses dois comentários, o primeiro de Vicente Ribeiro da Silva Júnior, ele é de Minas Gerais, tá? De Minas, lá de Juatuba. Ele diz o seguinte: o segredo das bênçãos para a casa de Obed-Edom era o que estava dentro da Arca da Aliança, as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, paralelos proféticos, respectivamente, do Pai, Filho e Espírito Amém. Santo. Aquilo que falamos aqui, que também escreveu Vicente Ribeiro, lá de Juatuba, Minas Gerais. Agora vamos ler o comentário de Liliane Martins, ela é do Paraná, da cidade de Campo Mourão. Ela diz o seguinte: Obed-Edom guardou a arca com temor, dando valor ao privilégio de tê-la em sua casa. O resultado foi que Obed-Edom e a sua família foram abençoados. Escreveu Glória a Deus. Liliane Martins de Campo Mourão, no Paraná. Você está guardando a arca na sua casa? É importante isso, né? O Senhor abençoa grandemente a sua família. É Muito bem. importante, né, Josias, a participação, tá aparecendo o QR Code aí, Isso. porque nós lemos, né, como você já disse, todas essas participações, e essas participações, essas respostas entram na pauta da preparação do programa. Do programa. Então é um programa que é feito com uma interação com esses irmãos que participam. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, participe. Mande também a sua contribuição, né, o seu comentário acerca do tema que já está disponível. Lá, se você apontar agora, já está disponível esse assunto lá no WhatsApp, tá bom? Queridos, chegamos ao final de mais um quadro. Mais uma vez, uma alegria estar junto com vocês. A paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, Daniel, Josias e a todos. Glória a Jesus. Como a autoestima interfere na formação do caráter humano?
Essa pergunta vai ser respondida agora no quadro Organização e Método pela doutora Fernanda Becali. Cumprimentamos a você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade à conversa a respeito dos sentimentos na formação do caráter humano, hoje vamos falar sobre o sentimento de autoestima. Ao criar e educar os nossos filhos, podemos dizer que plantamos sementes. Desde bebês, preparamos o solo, espalhamos sementes na terra por meio das nossas palavras e dos nossos exemplos, molhamos a terra com os nossos ensinos, zelamos por meio das nossas orações e jejuns e esperançamos que deem bons frutos. Temos em cada mãe, em cada pai que nos assiste, uma esperança de cumprimento da palavra do Senhor, registrada no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Nas escolas, temos recebido muitas crianças, adolescentes e até jovens com falta de amor próprio, com sentimento de baixa autoestima, que se consideram incapazes de realizar determinadas atividades porque em muitos casos, desde cedo, foram rotulados pela própria família como burras. Sabemos que o primeiro contato de uma criança com o mundo acontece dentro da família e que nós, mães e pais, temos um caráter fundamental na formação do caráter de nossos filhos. Tomando por base as contribuições das ciências humanas e sociais, conversamos nos episódios anteriores que o nosso temperamento é sim marcado por características biológicas, aquelas herdadas dos nossos pais. Porém, a formação do caráter é social, porque se dá nas interações com as outras pessoas, isto é, nos processos de ensino-aprendizagem. Seguindo esse raciocínio, já refletimos sobre o que estamos ensinando aos nossos filhos, como quando dizemos que ele é burro, ou que ele não presta atenção em nada, ou que não aprende nada direito. Tanto as ações quanto aquilo que falamos para eles tem grande importância no seu desenvolvimento e na construção da autoestima, podendo ter um impacto positivo ou negativo. Se as crianças e os adolescentes estão em processo de desenvolvimento e formação, crescerem ouvindo de seus pais, que são as pessoas que mais o amam e que ele mais ama, que não aprende nada direito, ao invés de se esforçarem para conseguir, poderão se tornar adultos inseguros, com medo e sentimento de inferioridade. E como reverter esse sentimento que afeta as relações consigo mesmo e com os outros, as amizades, os estudos e até o trabalho? Há muitos caminhos possíveis de reconstrução, se há entrega, afeto e atenção dedicada. Usar a palavra ainda demonstra que você compreende que seu filho está em desenvolvimento e o ensina que em breve poderá fazer sozinho. Nas conversas cotidianas com as crianças e os adolescentes, tente usar expressões como "você ainda não sabe, mas pode aprender se tentar. Você ainda não conseguiu, mas se treinar, vai chegar lá." Elabore perguntas que o levem a refletir. Isso não deu certo. O que podemos tentar? Dessa vez não funcionou. O que você aprendeu com isso? Vamos pensar juntos. Se um colega de trabalho tiver um ataque de raiva porque foi humilhado pelo chefe, qual seria a nossa reação? Iríamos bater nele para acalmá-lo? Ou gritar que ele está nervoso sem motivos? Normalmente não. Iríamos tentar acalmá-lo para depois conversar, ouvi-lo, acolher os seus sentimentos. O mesmo vale para os nossos filhos. É muito importante escutá-los e demonstrar que compreendemos o que estão sentindo. Uma criança ou adolescente com baixa autoestima precisa ouvir "estou aqui". Tudo bem se sentir assim. Quer falar sobre isso? Você pode me contar se quiser.
É difícil quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, mas vamos pensar em um plano juntos? Tudo bem chorar? Quer um abraço? Podemos ajudar a cultivar a autoestima elogiando os nossos filhos com sabedoria. Ofereça o elogio devido ao esforço, progresso e atitude, isto é, elogie quando ela se esforça em uma atividade, encara um desafio, progride num conhecimento, persiste mesmo errando, aprende de um erro, soluciona problemas, encontra novas possibilidades. A criança que tem autoestima saudável tende a se sentir valorizada e aceita, a pensar naquilo que ela tem e faz de bom, a entender os seus próprios limites, a evitar comparações com outras crianças, porque ela compreende que cada uma tem seu jeito próprio de ser e de estar no mundo. Ela passa a sentir orgulho das atividades que realiza, a sentir-se encorajada para os desafios diários. Podemos semear na vida dos nossos filhos cantando em dias de alegria, chorando em dias de aflições. Mas o Senhor nos garante que voltaremos com alegria, porque Ele é conosco. Somos amigos de Deus e com Ele temos intimidade para suplicar sabedoria e discernimento na criação de nossos filhos, para que cresçam felizes, com autoestima saudável, cheios de gratidão e principalmente com temor a Deus. Que o Senhor permaneça nos abençoando grandemente na educação de nossos filhos. A paz do Senhor Jesus. O louvor, ó Pastor de Israel, é uma oração onde aqueles que o cantamos pedimos ao Senhor para se fazer presente nas nossas vidas e também no meio da igreja. Hoje, no quadro Perfeito Louvor, a tia Laís vai nos ensinar a tocar este hino na flauta doce. Então, você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, crianças, intermediários e adolescentes. Hoje nós vamos aprender na flauta doce o louvor Ó Pastor de Israel. Lembrando que a flauta doce que a gente usa é a flauta doce germânica, tem um Gzinho aqui, e uma boa marca para você usar é a marca Yamaha. Então é importante que você tenha a sua flauta em mãos para que a gente toque juntos. Aqui nós temos, para quem ainda está aprendendo a ler partitura, nossa leitura relativa. Lembrando que aqui o 3 significa que em cada compasso nós teremos 3 tempos. Então, ó Pastor de Israel. Então, em cada compasso, 3 tempos. E aqui o número 4 significa que a semínima vai valer 1 tempo. E isso a gente vai estudar mais pra frente. Lembrando que cada nota está na sua posição no gráfico. Se for mais para cima, são notas mais agudas. Mais para baixo, notas mais graves. Vamos pegar esse louvor na flauta e depois nós vamos pegar esse louvor no teclado. Então eu vou solfejar e logo após o meu solfejo vocês vão tocar na flauta de vocês. Tudo bem? Todas essas notas vocês já sabem fazer. Existe uma nota mais difícil de fazer, que é o Dó grave. Que você precisa tampar todos os buraquinhos bem tampados. E você precisa deixar um espaço na sua boca livre, né, de língua, um espaço mais amplo, um pouquinho de bochecha, para que você consiga fazer esse som grave. Quando a gente vai fazer no som agudo, esse espaço fica menor, a gente aperta mais, ó, a boca para fazer o som agudo. O som grave precisa de espaço para que haja mais vibração. Vocês podem perceber que aqueles instrumentos mais graves, baixo acústico, violoncelo, eles têm uma caixa maior. E assim também tem que acontecer com a nossa boca. Tem só uma notinha no final, que é uma notinha fora da escala, que a gente vai aprender que é a novidade. Mas agora, todas essas notas vocês já conhecem. Então vamos lá? Essa frase aqui, ó. Eu solfejo e depois vocês tocam. Sol, Fá, Mi, Sol, Ré, Sol. Vocês. 3, E.
Próxima frase. Fá, dó, fá, mi, ré. Vocês. 3 e... Próxima frase. Sol, fá, mi, sol, ré. 3 e... Aí, dó, fá, mi, ré. E já tem o próximo dó. Dó. Aí corta para ir pro refrão, tá bom? Vamos lá, então, a frase roxinha. 3 e... Isso, agora vamos para o refrão. A frase verde, eu vou solfejar, ó. 3 e... Dó, si, mi. Vamos lá, 3 e... É importante que vocês fiquem 2 pulsações no mi. Mi. E aí respira, tá bom? Vamos agora à frase amarela. Lá, sol, fá, sol, dó. 2 pulsações no dó. Vamos lá. 3 e... E a próxima frase é azul. Fá, mi, ré, mi. Comigo. 3 e... Agora a frase amarela, ó. Lá, si, dó, si. O dó 3 pulsações e o si 3 pulsações. Vamos lá. 3 e... Aí vamos continuar. Dó, si, mi. Vamos? E agora? Lá, sol, fá, sol, dó. 3 e... Fá, mi, ré, mi. 3 e... Frase amarela. Lá, si, dó, si, lá. E o finalzinho que a gente faz, ó. Lá, si, dó, si, dó. Que é o dó sustenido. Dó sustenido pertence à escala de dó maior? Não. Mas é uma exceção e é muito importante que a gente aprenda, porque ele já vai fazer parte da escala de Ré maior. Então, vamos fazer aqui, ó, o Dó sustenido, você faz assim, ó. Tudo aberto na frente e atrás tampado. Então, vamos fazer 3 e... Isso, muito bom! Eu espero que vocês treinem o louvor ao Pastor de Israel todo, a primeira estrofe, o coro, a segunda estrofe, que é igual à primeira, o refrão, repete o refrão e depois faça o final, tá bom? Vamos treinar, tocar nas nossas casas, encher a nossa casa de louvor para a honra e glória do nome do Senhor. A paz do Senhor e até a próxima aula!
E se eu te dissesse que um adolescente, cuja história está na Bíblia, conseguiu vencer um gigante apenas com uma funda e uma pedra? Você já sabe de quem eu estou falando, de Davi. Mas eu quero te dizer uma coisa, ele não estava sozinho. O Senhor dos exércitos de Israel estava ao seu lado e por isso ele venceu aquela batalha. Hoje, na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Carla Figueiredo vai falar sobre o segredo da vitória de Davi sobre o gigante Golias. Nós saudamos a todas as crianças, aos intermediários, adolescentes e aos irmãos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Ao longo deste mês, nós estamos estudando sobre Davi, seus valentes, suas guerras. E nessa terceira aula, nós vamos estudar sobre o segredo da vitória de Davi. Convido que todos leiam comigo o versículo que está sendo projetado no slide, porque ele vai dar base para a nossa aula. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. A palavra de Deus nos conta que Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele tinha 7 irmãos. E Davi foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. Saul, o rei, era desobediente ao Senhor e aquilo tinha desagradado ao coração de Deus. Mas Deus olha para Davi e vê que Davi o amava sobre todas as coisas e o grande desejo de Davi era ser obediente ao Senhor. Certo dia, aconteceu uma grande guerra entre os filisteus e o exército de Israel. E já haviam 40 dias que aquela batalha continuava e ninguém tinha coragem de vencer um gigante filisteu chamado Golias. Quando Davi chega ao arraial para levar comida para os seus irmãos que estavam ali no exército de Israel, ele ouve Golias dizer uma afronta ao exército de Israel e ele pedia que o exército enviasse um homem para lutar contra ele. Mas ninguém se voluntariava, porque todos tinham medo de Golias. Naquele momento, Davi se voluntariou a lutar contra Golias. E Davi lutou com aquilo que ele conhecia, com o cajado, com as pedras que ele pegou no ribeiro, 5 pedras, colocou no seu alforje de pastor, levou a sua funda e foi para a batalha. Mas ele foi com o coração cheio de fé, cheio de alegria, porque ele cria que o Senhor daria a vitória. Quando Golias vê Davi, ele ri, porque ele viu um homem muito jovem e com pouca experiência de guerra, ele não tinha nem armas para aquela batalha. Mas o Senhor tomou a vida de Davi com tal força que Davi, com apenas uma pedra, conseguiu acertar o gigante e ele caiu morto. E o Senhor honrou a vida de Davi e deu vitória sobre os filisteus. Que maravilha! Essa palavra nos traz a experiência de Davi e o Senhor quer falar ao nosso coração. O Senhor está nos lembrando de que Ele é Deus sobre todas as coisas e que nós precisamos confiar no Senhor. Muitos gigantes, muitas lutas têm se levantado contra nós, mas nós estamos lutando em nome do Senhor dos Exércitos. Foi o que Davi falou para Golias: você vem a mim com espada, lança, escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Esse é o nosso Deus. O mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus que nós temos servido. Então nós precisamos ter fé, orar ao Senhor para que o nosso coração seja renovado, para que as lutas dessa vida não tragam medo para o nosso coração, mas que possamos estar diante do altar do Senhor
todos os dias da nossa vida, crendo que o Senhor tem a resposta para as nossas orações, que o Senhor tem a estratégia certa para vencermos cada luta que se coloca à nossa frente. Nós somos servos de um Deus Altíssimo que está nos preservando e todos nós estamos seguindo neste verdadeiro caminho que nos levará à eternidade. E muito em breve essa bênção acontecerá na nossa vida. Que essa palavra seja uma bênção para todos nós. A paz do Senhor Jesus. Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós fazemos questão de relembrar um projeto da Igreja Cristã Maranata que tem sido uma bênção para muitas pessoas e você também pode se beneficiar deste projeto. É um projeto de assistência espiritual e é muito simples você participar. Você tem apenas que fazer uma ligação e essa ligação é gratuita e você pode fazer sempre que você precisar. O número é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Do outro lado da linha, alguém vai te atender, vai transmitir uma palavra de Deus para a sua vida e vai orar por você. E tudo isso é de graça mesmo. Se você quiser, ainda pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela e que está ao lado do número e o seu aparelho vai ser redirecionado para esta ligação. E eu quero ainda confirmar com você que ninguém vai te pedir qualquer oferta, contribuição financeira, é de graça mesmo. Ligue sempre que você desejar, tá bom? Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais. E você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da nossa rádio, a Rádio Manaim. Você, nesse aplicativo, vai ouvir louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e ainda pode compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no nosso canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você assiste uma grande programação diversificada que está disponível para você. Mas eu quero chamar a atenção para uma em especial, a Escola Bíblica Dominical. Vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã, ao vivo nós transmitimos a EBD e você é o nosso convidado. E a partir de agora, você também pode assistir novos conteúdos e uma programação especial na nova TV Manaim. O endereço é esse, tvwebmanaim.com.br. E assim chegamos ao fim desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem!